Olá, sétimo ano, espero que todos estejam bem. A gente vai dar continuidade à nossa matéria hoje, ao nosso conteúdo, mas hoje eu vou usar o caderno de atividade complementar de vocês, de atividades complementares, lá na página 210. Quem não tem esse caderno, não se preocupa, eu vou botar nos anexos uma foto do meu livro, para vocês poderem acompanhar. Até agora a gente falou sobre o ponto, a linha e a cor. E a gente falou, né, como o ponto é um elemento fundamental, né, das artes visuais, porque é a partir de onde tudo começa, né, que a gente falou, que tudo começa com um ponto. A gente falou da linha, da importância do uso da linha e de grafismo também, como a linha, tanto como no pontilhismo eles usam um ponto para fazer uma obra de arte, e no grafismo que se utiliza a linha, que pode ser feita de várias formas ali, também pode ser usado na fotografia, para fazer uma obra de arte. E a gente falou sobre as cores, e a gente falou na última aula como um pouco sobre os tipos de cor, e falou sobre como a cor é importante para expressar um sentimento, lembra? Para expressar as emoções. Hoje a gente vai falar de um artista que ele é muito conhecido pelo uso desses elementos, que é o Joan Miró. Uma das principais características, né, da obra dele é esse jeito singular, né, específico que ele usa esses elementos. O Joan Miró, ele nasceu lá na Barcelona, na Argentina, e uma coisa que se fala muito sobre a obra dele é essa capacidade de despertar emoções através do uso das cores e das formas. A gente vê que o Joan Miró, ele não fazia obras figurativas. Então, por exemplo, o que é uma pintura figurativa? A Mona Lisa. Você olha e você sabe que é uma mulher. Isso é uma pintura figurativa. O Miró, ele já era mais ligado ali à arte abstrata, que não tem tanto esse compromisso de retratar a realidade como ela é. Então, por exemplo, a gente vê a obra dele, a gente vê que tem as formas e que pode ter ali talvez um animal ou alguma coisa assim, mas a gente não identifica sempre assim de cara, como a gente identifica a Mona Lisa, por exemplo. Então, como eu falei, né? Ele é muito conhecido pelo uso desses elementos, então a forma como ele usava os pontos, as linhas e a cor, né? Os símbolos e a cor nas obras dele é muito valorizada, é muito específico, né? Era uma forma que foi muito... É uma forma singular. Quando eu falo uma forma singular, é um jeito muito diferente que ele utilizava na obra dele. Essa pintura que a gente está vendo, ela tem lá no livro de vocês, lá na página 6. Se chama A Canção do Roxinol à Meia-Noite e a Chuva da Manhã. É um nome enorme, assim, vocês conseguem ver. Então, como eu falei, a gente olha para essa obra e a gente não vê exatamente o que é o roxinol, o que é a chuva a chuva, mas a gente sabe pelo nome e a gente pode identificar alguma coisa ou outra que pode ser, né, esses elementos. E a gente consegue ver, né, essa forma diferente que ele tentou retratar essa figura, essa imagem, usando o ponto, usando as linhas e a cor também de um jeito diferente. Por conta disso, a obra dele ela é considerada, quando eu boto aqui única, né, considerada dotada de grande originalidade. As pessoas têm dificuldade de encaixar ele num movimento artístico específico. Então, como eu falei, ele tem essa ligação com a arte abstrata, porque não é uma arte figurativa, não está tentando retratar a realidade como ela é exatamente. Mas ele também vai ter elementos que são parecidos com que lembram, né, o surrealismo, o cubismo e o fauvismo. A gente vai ver aqui, principalmente, né, o cubismo e o fauvismo, que em algumas obras é possível você ver essas referências, né, desses dois movimentos.
nas obras dele, do cubismo e do fauvismo. Eu vou explicar um pouco o que são esses dois movimentos. Se vocês olharem lá no livro de vocês, ali na atividade complementar tem explicando sobre o cubismo e fauvismo, e lá na continuação do capítulo que a gente está, ele vai falar sobre outros movimentos. Então eu vou começar a falar hoje sobre o cubismo e fauvismo, e nas próximas aulas eu vou desenvolver falar um pouquinho sobre esses outros estilos artísticos que tem aí no livro de vocês, que ele começa a falar lá na página 20. Então hoje começando com o cubismo e o fauvismo. Então primeiro o cubismo. O cubismo ele tem como característica a negação da arte como representação da natureza. O que é isso? Ele não está preocupado em retratar a natureza nem nada como ela é. Não chega a ser abstrato, como eu falei que é nessa obra aqui do Miró. Não chega a ser tão abstrato, mas ela não tem essa preocupação com o realismo, né, como tinha na Mona Lisa, que é o que eu estou dando como exemplo aqui. Então, nessa obra aqui, por exemplo, a gente consegue ver que é uma mulher, mas ela não é uma mulher realista, ela é uma mulher cubista. O cubismo, ele valorizava as formas geométricas, o uso de formas geométricas nas obras deles, e também o uso das cores. E uma questão também é que ele não usava a tridimensionalidade, ou seja, altura, largura e profundidade. Essa profundidade que a gente estudou lá quando falou da perspectiva, tá vendo? Não tem essa perspectiva que a gente estudou quando a gente falou de ponto de fuga, lembra? Na pintura cubista, eles não utilizam isso, não tem muito essa noção de volume, essa noção de profundidade, de fazer algo que está no primeiro plano e algo que está no segundo. É tudo meio que num plano só, tá tudo aqui na frente. A gente consegue ver, né, que tem aqui nesse exemplo dessa pintura, por exemplo, não tem, é uma mulher sentada numa poltrona, mas parece que tá tudo aqui no primeiro plano, e a parede lá atrás também não tem essa noção de profundidade. O principal artista desse período, desse movimento, né, é o Pablo Picasso, que é esse senhorzinho aqui, e essa pintura é dele. Isso é uma outra pintura dele também, que a gente consegue ver essa valorização do uso das formas geométricas. O nome dessa pintura são Três Músicos. E a gente consegue ver que são três pessoas, três músicos com seus instrumentos musicais, mas a gente vê principalmente essa valorização das formas geométricas. Pode ser, e podia ser que, assim, por não ser realista, né, não ser tão figurativo, pode ser que uma pessoa que não veja qual é o título da obra olhe e não olhe rápido e não perceba, pense que são só formas geométricas. Não consiga ver ali os três músicos com os três instrumentos musicais, se olhar rápido. Mas se olhar com calma, você consegue perceber esses elementos na pintura. Aqui a gente tem outro exemplo, né? Como eu falei, tem esse exemplo da mulher sentada na poltrona vermelha. E esse outro exemplo, que também essas três obras que eu mostrei, né, do cubismo, são do Pablo Picasso, que é a mulher que chora. Então a gente consegue ver que é uma mulher, a gente consegue ver que ela tá chorando, mas não é realista, e a gente consegue perceber, né, essa valorização da cor e das formas geométricas. Então esse é o cubismo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o fauvismo. O que é o fauvismo? O fauvismo, assim como o cubismo, ele vai valorizar, não ter essa preocupação de retratar a realidade de uma forma fiel, né? De uma forma realista. Então, como eu falei, enquanto aqui a gente vê essas mulheres, a gente sabe que são mulheres, mas elas não são realistas. Não é como a Mona Lisa, não tem essa preocupação de retratar as formas e as cores de uma mulher de verdade. Também essa questão de não ter essa profundidade também a gente consegue ver, é um traço que especifica, né, essa característica de não ter essa preocupação de fazer as coisas de uma forma figurativa realista.
Então, no fauvismo, como eu estava falando, a gente vai ter agora o uso de formas simples, então não são tão... a gente vê que tem muitas... Apesar de ter, né, certa simplicidade aqui no cubismo, né, com as formas geométricas, tem muitos elementos e muitas coisas, assim, que até meio que confundem a vista, principalmente nessa daqui da mulher que chora. No fauvismo, as formas já são mais simples, não é tão carregada assim. Mas a gente tem, em compensação, sempre a valorização do uso das cores muito fortes e puras também, sem variação de intensidade. Mas a cor mesmo, ela é a cor em si, não tem tanto essa noção. Tentar usar a cor para dar noção de profundidade, volume, isso não é tão característico. Mas a gente tem aqui, como eu falei, né? Eles também não buscavam representar a realidade fielmente. O principal artista desse movimento é o Henri Matisse, que é esse senhorzinho aqui. Essa pintura é dele, essa daqui também. Então, como eu falei, a gente tem essa pintura aqui. A gente consegue ver que tem uma mesa, tem uma parede vermelha, tem uma janela, tem uma mulher, tem uma cadeira aqui no cantinho. A gente tem um pouquinho essa noção de profundidade. Diferente lá do cubismo, que não tem profundidade nenhuma, aqui a gente tem um pouquinho daquela noção de perspectiva, mas é uma perspectiva muito simples, é uma profundidade muito simples, tá vendo? Não é nada muito elaborado. Porque a preocupação principal desses artistas, né, desse movimento, é o uso das cores. Então a gente vê que as cores são muito vivas, as cores são muito fortes. Essa pintura aqui, a gente consegue ver principalmente o uso do vermelho, né? Que tá na parede, tá na mesa, e a parede e a mesa acabam, parece até que virando uma coisa só, por conta do uso da cor e da estampa e tudo mais. Aí a gente consegue ver, né? É um pouco mais figurativo, diferente do cubismo e das obras do Joan Miró, mas tem esse uso da cor, assim, de uma forma muito intensa. Ó, esse é um outro exemplo, que é do Matisse também, que representa essas pessoas dançando, assim. A dança é um tema muito importante também. E a gente tem aqui ela representada aqui nessa obra do Matisse. Então a gente vê de novo, a gente consegue ver o chão, a gente consegue ver as pessoas dançando, mas a gente mais uma vez não tem tanto essa profundidade, essa preocupação com o realismo. É mais a preocupação principal é o uso das cores. Então a gente tem esse verde muito vibrante, esse azul também vibrante, as pessoas são nesse tom de alaranjado, né, esse salmão. Então a gente consegue ver aqui que a representação das sensações que o artista quer passar, elas estão muito voltadas para esse uso das cores, essas cores sempre muito fortes e puras. A gente vê, né, como a gente falou das cores primárias, a gente tem aqui, né, esse uso, enquanto aqui a gente tem principalmente esse uso do vermelho, né, que é uma cor primária, que eu falei na última aula. Aqui a gente já tem, então, essa importância, aparece muito esse uso do azul ali no céu. E a gente vê até um pouquinho essas cores dando esse contraste, como é importante, né, para a pintura, para a obra do Matisse. Eu vou encerrar por aqui. A gente vai, então, na aula que vem, falar sobre mais alguns estilos, mais alguns movimentos. Então, hoje, só relembrando, a gente falou sobre o fauvismo, né, com o uso das cores, com essa valorização do uso das cores. Sobre o cubismo, com a valorização agora do uso das formas. E a gente falou sobre o Joan Miró e a forma como ele usava os elementos, né, os elementos da arte visual, que é o que a gente estava estudando, que é o ponto, a linha e a cor.
Na próxima aula, então, a gente vai continuar falando sobre os movimentos artísticos e como que eles usam esses elementos. Então, hoje a gente falou, né, das cores no fauvismo e das formas e linhas aqui do cubismo. Na aula que vem a gente vai ver mais alguns movimentos que estão no livro de vocês. Eu vou deixar, como eu falei, a imagem, né, do meu livro para vocês poderem acompanhar, quem não tem esse caderno de atividades. E hoje eu vou deixar vocês, eu não vou deixar atividade para casa não, mas qualquer dúvida, qualquer questão que vocês tenham, vocês me procuram lá no aplicativo que a gente conversa, tá bom? Então até a próxima aula. Eu espero vocês no Zoom, tá? No nosso horário, não esqueçam.